Boa noite a todos. Retomamos para mais uma semana dos nossos estudos, dando continuidade ao estudo capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a emancipação da alma. Hoje ainda nós falaremos sobre o sono e os sonhos. Nós começamos a falar sobre esse subtítulo na semana passada e vamos dar continuidade ainda hoje. Lembrando que nós estamos justamente comentando a resposta à questão 402. Nessa pergunta, Kardec se dirige aos espíritos questionando: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Em resumo, Kardec quer saber o que o espírito pode fazer utilizando-se dessa liberdade que, como espírito, ele possui durante a emancipação da alma, que é esse fenômeno que acontece com todos nós, no qual, durante o sono do nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito, se desdobra e emancipa-se na espiritualidade. Nós não vamos estar abordando aqui o tema sobre o desdobramento consciente. A princípio, vocês podem achar que é a mesma coisa, emancipação da alma, desdobramento consciente. E várias vezes eu usei o tema, as palavras, como se fossem equivalentes. É só uma forma, digamos assim, um erro de expressão. Nós temos na emancipação da alma uma liberdade do espírito, que todos possuem, que tanto pode levá-lo a experienciar no campo do bem, como no campo do mal. No campo do estudo, como no campo criminoso. Então, a emancipação é algo que todos estão sujeitos. Mas, muitos autores costumam classificar o desdobramento consciente como uma espécie de emancipação da alma, no qual a pessoa, no caso o médium, desdobra-se conscientemente, trabalha na espiritualidade, ou pode auxiliar os espíritos desencarnados na espiritualidade. Bom, nós não vamos falar aqui de desdobramento. Vale a pena, inclusive, falar para vocês que está para sair um livro que promete ser muito interessante, do médium Robson Pinheiro, que vai falar justamente sobre desdobramento astral. Vale a pena a gente aguardar esse livro da sua publicação, quem gosta de estudar essa matéria relacionada às nossas experiências na erraticidade, quando ainda encarnados. Bom, mas vamos voltar então à temática que nós estamos dentro do Livro dos Espíritos, que fala sobre essa emancipação da alma. Então, dentro daquilo que a gente já viu, na resposta a essa questão 402, que é uma resposta bastante extensa, por isso que eu estou trazendo alguns tópicos em relevo, para que a gente possa comentar, nós vamos ver o próximo tópico. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso que muitas vezes espíritos superiores assentem em retornar ao mundo físico. Esse foi o tópico último que nós comentamos na quinta-feira passada. Por que eu coloquei ele aqui agora? Só para a gente pegar o ritmo, avivar na nossa memória aquilo que nós estávamos visualizando, estudando, né? Compreendendo na semana passada. Então, muitas vezes, os espíritos que já se situam em planos superiores, eles aceitam, sem grandes sacrifícios, vamos dizer assim, retornar ao plano físico da matéria, em missões, em tarefas, muitas vezes sacrificiais, justamente porque eles sabem, eles têm plena consciência de que durante o sono físico, a sua alma, o seu espírito, em desdobramento, ou seja, na emancipação, o corpo físico fica dormindo, o espírito emancipa-se, eles poderão retornar a estes planos mais harmônicos, superiores, nos quais poderão aurir novas energias, novas forças, buscando, inclusive, orientação para que possam dar seguimento às tarefas que precisam e que se comprometeram a realizar no plano físico. Podem retemperar-se na fonte do bem, a fim de, igualmente, não falirem quando se propõem a instruir os outros. Bom, aqui
Tem duas informações muito interessantes que a gente precisa falar. Primeiro, retemperar-se na fonte do bem, aquilo que eu acabei de falar. Então, estes espíritos que vieram de planos melhores, de planos espirituais melhores, quando aqui na Terra, eles se sujeitam no plano físico a toda sorte de dificuldades, como todos nós. Independente da condição moral, todos eles enfrentam, vamos dizer assim, os desafios que a vida no plano material, nós que ainda estamos num planeta com um plano material denso, uma matéria bastante densa, imperfeita, inclusive, né? Então, estes espíritos também se sujeitam, por exemplo, a bactérias, a vírus, ao desemprego, necessidades financeiras, alimentares, habitacionais, dificuldades, muitas vezes, de relacionamento, não por eles, mas porque muitas vezes, sempre, eles vão lidar com uma família na qual renasceram, com diferentes espíritos, diferentes graus evolutivos, e nem sempre, ou nós podemos dizer, quase nunca, são eles bem compreendidos por seus próprios familiares. Então, eles vão lidar com toda sorte de dificuldades. Isso é uma realidade para estes espíritos superiores que vêm em tarefas junto ao plano material. Então, eles aurem forças, né, na fonte do bem. O que fonte é essa? Do bem. Nos planos superiores, essa energia consoladora é a energia salutar, que devolve força. De onde vem essa energia? Vem não só do fluido cósmico universal, mas da própria reunião de outros espíritos superiores. Então, este espírito que hoje está reencarnado em uma missão, certamente deixou espíritos muito queridos nestes planos superiores. E eles estão auxiliando à distância e principalmente, né, durante a emancipação da alma, para que ele tenha forças, serenidade, sabedoria para dar seguimento às tarefas com as quais ele se comprometeu. Para que ele não falhe, para que ele não falhe. Então vocês vão me falar assim, mas nós já estudamos que não existe involução para o espírito. Vejam só, todos nós somos espíritos fadados à perfectibilidade, ou seja, há uma força divina do Pai para conosco, que nos chama para que caminhemos em busca da felicidade, da construção do reino de Deus, do desenvolvimento de todas as virtudes, de todas as luzes que nós já possuímos. Mas o fato é que mesmo estes espíritos, que para nós são considerados superiores, nós podemos ousar dizer que mesmo para eles o progresso continua. Eles ainda não atingiram toda a perfeição que lhes é possível. É por isso que eles ainda podem sujeitar-se a reencarnar. Porque verdade é que, segundo se depreende dos estudos, com base nas informações que os espíritos nos prestam, espíritos realmente já perfeitos, relativamente, porque perfeito absoluto só o Pai. Mas estes espíritos que já atingiram, por exemplo, já vivem em mundos puros, estes espíritos já não possuem nenhum corpo material ou semimaterial. E para eles é praticamente impossível retornar a uma experiência num plano ainda de matéria densa como é a Terra, um planeta de provas de expiação. Há 2000 anos atrás, as informações que a espiritualidade nos traz é que Jesus despendeu mais de 1000 anos restringindo a sua luz, a sua força vibratória, para que ele pudesse encarnar na Terra, num corpo físico, igual ao nosso. E há também informes, ainda da espiritualidade, que seria muito difícil que Jesus conseguisse viver longo tempo na Terra, porque o seu organismo físico já mostrava sinais de saturação por conta do seu alto poder vibratório. Estaria aí a razão, por exemplo, do suor, sangue, né? Dos muitos jejuns ao qual Cristo se submetia, para que ele poupasse um pouco a máquina física, para que ela suportasse
até o fim da sua tarefa. Então, Jesus partiu da terra com aproximadamente, segundo a história, 33, no máximo 34 anos. Mas seria muito difícil para um espírito da sua envergadura, com seu poder vibratório, manter um corpo físico tão denso como o nosso, por muitas décadas além disso. Tá? Mas, voltando à questão da involução, nós vamos então perceber que estes espíritos missionários que vêm até a Terra, eles não vão involuir, mas eles podem comprometer-se, muitas vezes, em relação a quesitos que eles já praticamente haviam ultrapassado, tais como o ciúme, a insegurança, o medo, a impaciência. Então, vejam só, eles também estão, ainda não são. Lembra quando eu falei aqui em relação à perfeição? Eu só serei paciente quando nada em absoluto tirar essa paciência. Então, só quando ela chegar no grau máximo. Até que ela chegue no grau máximo, eu estou paciente. Então, eu só poderei dizer que eu serei realmente paciente quando eu for já um espírito puro. Porque já nesse caso, eu posso afirmar categoricamente que eu fiz todas as conquistas. Todas estas conquistas virtuosas estão construídas na rocha dentro do meu ser. Então, por isso que estes espíritos que ainda estão com muitas virtudes, é claro que num caminho, numa classe escolar, vamos dizer assim, muito mais avançada que a de nós outros, estes espíritos também, eles podem se comprometer. A gente vai ver isso lá no livro Renúncia. Claro que é mais difícil que eles caiam do que nós caiamos. Então, nós vamos ver, por exemplo, um mentor, um benfeitor, falando com Alcione no livro Renúncia, se ela tem certeza que ela quer realmente retornar, reencarnar na Terra, porque ela pode se comprometer. Então, etapas que já estão, vamos dizer assim, conquistadas, ela pode ter que refazer. E ela aceita mesmo assim. E ao final do livro nós vamos perceber que ela não era virtuosa ao acaso, porque ela consegue cumprir toda a sua tarefa, apesar de todas as dificuldades que ela vivencia na Terra. E ela vence, digamos assim, com méritos, a experiência a tarefa a qual ela veio se dedicar. Então, mas é possível que haja um comprometimento destes espíritos, principalmente que nós estamos falando, muitas vezes esses espíritos missionários, que amam uma grande coletividade, eles também amam individualidades. E às vezes, por conta de um amor a uma individualidade, nós podemos nos sentir enfraquecidos, receosos, temerosos. Né? Mas, enfim, isso é possível acontecer. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto aguardam a libertação final pela morte. Ainda falando destes espíritos, né, que vão aurir nos planos superiores, dos quais vieram esse bálsamo, né, junto aos amigos, né, para que tenham, então, mais forças para quando retornarem no dia seguinte, né, acordarem no plano físico, né, prosseguirem na tarefa assumida, até que a sua libertação definitiva do plano terreno ocorra através da morte do corpo físico. Nós estamos falando aqui de espíritos superiores. Mas muitos de nós, vamos dizer assim, viemos de colônias, de cidades espirituais, pequenas ou grandes, enfim. Muitos de nós também viemos do umbral. Aqueles de nós que viemos, às vezes, de uma colônia, de um posto de socorro, né, no qual estávamos com amigos, com familiares queridos, amigos que nos abonaram, benfeitores que nos avalizaram para o retorno, também nós, quando necessitamos, isso é mais comum do que vocês pensam, vamos aurir junto a eles novas forças, incentivos, né? O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que havias visto enquanto dormíeis. Bom, por que ele fala aqui
nem sempre vos lembrais do que vistes. Ele deve estar falando de mim. Deve estar falando de algum de vocês também, porque eu raramente lembro de um sonho meu. Já comentei isso com vocês. Então é muito nítido para mim, é muito real quando eu tenho uma experiência marcante, vamos dizer assim, de um desdobramento, no qual eu acordo, geralmente isso acontece no meio da madrugada, e eu sei exatamente o que estava acontecendo, onde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo, e essa memória eu guardo, porque ela é muito real para mim. Não são sempre experiências suaves, muitas vezes são recordações de vidas passadas, outras tantas são experiências de trabalho na espiritualidade, muitas vezes trabalhos pesados, de auxílio às zonas inferiores. Então, eu estou dizendo isso, na verdade, eu posso contar no dedo, às vezes que eu tenho esta lembrança. Mas isso não quer dizer que nas outras tantas milhares de noites, eu não estou tendo experiências. Nós já falamos sobre isso aqui, o cérebro material, ele impõe restrições a essa vida dupla do espírito. Então, isso é, digamos assim, salutar para nós. Nós ainda somos espíritos muito despreparados para lidarmos conscientemente com a existência destas duas experiências, porque não são vidas diferentes, nós temos uma vida única. Mas nós temos experiências no plano material, encarnados, na vigília, e temos experiências na erraticidade como espíritos emancipados. Então, o nosso cérebro material tem muita dificuldade de fixar experiências que são aprendidas pelo nosso espírito, e não através dos órgãos físicos. Apesar da ligação vibratória, eletromagnética que existe entre perispírito e corpo físico, o corpo material, na feição do cérebro material, não consegue, vamos dizer assim, fixar no consciente todas estas experiências. Então, o fato é, basicamente, nós vamos ter durante o sono físico 3 tipos de experiências. Vamos colocar assim, eu estou generalizando para vocês, para a gente continuar os nossos comentários. Primeira coisa, você vai ter a emancipação da alma, mas essa alma não vai ficar distante do corpo físico. Ela vai ficar planando alguns centímetros acima do corpo físico. E nestes tempos, ou nestes dias, ou dependendo da evolução deste espírito, ele vai permanecer esse tempo adormecido. E muitas vezes, nesse adormecimento do espírito, ele pode estar rememorando lembranças de vidas pretéritas. Ele pode estar meditando sobre preocupações, sobre medos, questões referentes à problemática que ele vive no plano material. É muito comum que mesmo aquele espírito que de vez em quando emancipa, também de vez em quando permaneça nesse estágio que eu estou falando para vocês. E é comum também que haja tipos de experiências diversas numa mesma noite. Então essa é a primeira experiência. Na segunda experiência nós vamos ter espíritos que emancipam, quer dizer, o corpo está dormindo, ele consegue deslocar-se uma distância um pouquinho maior do corpo físico, mas ele fica muito ali no perímetro da sua casa. Ele conversa muitas vezes com o seu mentor, seu anjo da guarda, ou ele tem tarefas de proteção aos seus filhos, algum ente que se encontra encamado. Então, a sua experiência vai ser mais restrita ao seu ambiente do lar, ao seu ambiente residencial no campo da erraticidade. Mas ele pode mesmo aí lidar com o mentor, como pode também lidar com algum inimigo que vá atrás dele. Então, nessa segunda hipótese da emancipação da alma, essa emancipação não se dá a longas distâncias, fica mais restrita. Mesma situação da primeira situação. Quer dizer, nós temos muitas vezes durante a noite momentos em que ficamos assim,
em que estamos mais adormecidos, quietos, e outros momentos que vai ser a terceira situação, que é a que o espírito emancipado pode dirigir-se a outros locais. Outros locais, assim como nós já comentamos no início dessa mesma questão 402, outros locais, tanto no campo do equilíbrio, da espiritualidade de luz, quanto no campo do desequilíbrio, né, da espiritualidade que se caracteriza pela ignorância, pela criminalidade, pelos vícios. Então, são basicamente, de forma bem genérica, essas três situações que nós vamos encontrar na emancipação das nossas almas. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Às vezes só temos as impressões de quando partimos ou regressamos, ou do que fizemos, ou mesmo do que nos preocupa. Então, olha só, além da limitação do cérebro material, que eu comentei agora há pouco, nós também não temos, como almas ainda imperfeitas que somos, todo o desenvolvimento das nossas faculdades. E uma delas é justamente poder manter toda a nossa memória de todas as nossas experiências fresquinha. Lembra daquilo que a gente fala sobre o espírito não recordar-se das vidas pregressas, porque muitas vezes essa lembrança faz com que ele não possa lidar com as tarefas do dia de hoje, quer dizer, ele não vai conseguir perdoar, ele não vai conseguir se perdoar, né, diante daquela plena consciência de quem ele foi. Então, as nossas faculdades como espíritos também são obliteradas, nós estamos a desenvolvê-las, nós não somos espíritos puros ainda. Então, muitas das nossas experiências não são fixadas no plano do consciente durante a emancipação das nossas almas, justamente porque nós estamos em aprendizado, em desenvolvimento. Estamos desenvolvendo aptidões, inclusive no campo da memória. Bom, e aí então ele fala, por isso ele fala que às vezes nós só fixamos impressões de um lugar, muitas vezes os sonhos parecem confusos, às vezes de uma pessoa que a gente visualiza, eu acho que era fulano, parecia que era fulano. Muitas vezes do horário em que nós partimos, vamos dizer assim, eu tenho memória de que logo que eu dormi, eu me senti caindo, depois eu não lembro mais nada. Ou então, eu tenho memória de quando eu cheguei, eu acordei de repente, eu estava com taquicardia, eu sei que eu estava num pesadelo. Mas eu não tenho memória plena de onde eu estava, o que estava acontecendo. Ou mesmo do que estamos fazendo, né? Nós não temos essa memória absoluta. Muitas vezes eu me vejo nessas lembranças que eu tenho, que eu guardo, eu me vejo trabalhando, mas eu não sei o que eu fazia. É raro eu fixar aquilo que eu estava efetivamente falando. Por exemplo, eu tenho alguma memória, eventualmente, de eu estar, por exemplo, em salas de estudo, como eu tinha lá no Cefacis. Então, muitas vezes, durante o sono físico, na manhã seguinte ou na madrugada, eu acordava e sabia que eu tinha estado exatamente num grupo de estudos, dirigindo um grupo de estudos na espiritualidade. A sala era diferente, era muito maior, com espíritos diferentes, mas eu não sei sobre o que eu falava. Né? Ou então eu tenho, às vezes, uma noção genérica daquilo que era tratado. Nós falávamos sobre reencarnação, não, nós falávamos, né, mas não sei exatamente o que eu falei, se eu estava trabalhando sozinha, se eu estava... São flashes. Né? Bom, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos. Refiro-me aos sonhos de Joana, sonho de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. Bom, aqui é interessante. Que Joana é essa, né, ao qual os espíritos se referem? Joana d'Arc. Então, Joana d'Arc foi conhecida porque ela tinha essas visões, nós poderíamos dizer de sonhos proféticos, né? E essas visões que ela tinha alertavam das decisões que ela tinha que tomar, principalmente no campo de batalha francês, né? Então, os espíritos dizem assim, olha, por enquanto, a verdade é que a gente ainda tem dificuldade de ter consciência dessa emancipação, ou mesmo de desenvolver aquele desdobramento consciente, quem é médium, né?
mais para frente, quer dizer, no futuro, nós não estamos muito longe disso, pensem vocês. Isso vai vulgarizar-se, quer dizer, isso vai ser comum. Então, muitos de nós vão se recordar mais das experiências durante o sono físico, muitos de nós vão se sentir efetivamente trabalhando e auxiliando na espiritualidade, por quê? Porque a mediunidade está em constante trabalho, em constante educação e expansão, independente de sermos espíritas ou não. Então, os fatos que nós chamamos de mediúnicos, fenômenos mediúnicos, mas que outros podem chamar de outros nomes, fenômenos sobrenaturais, do Espírito Santo, o que quer que você fale, na verdade, é justamente esse convite de Deus e a aceitação da nossa parte, pela própria etapa da vida que estamos vivendo, para que estejamos mais sensíveis, nos adaptando a estas relações entre plano material, homens encarnados, e plano imaterial, mundo dos espíritos. A gente não precisa falar do sonho de Jacó. Jacó também, assim como Joana, tinha visões, né, acerca do mundo espiritual, e ele fala sobre isso na Bíblia, a Bíblia vem falar sobre isso, né. Os profetas judeus, então nós temos muitos, né, o Velho Testamento é repleto de profetas com visões, com premonições, com advertências, que diziam eles vinha de Deus, mas na verdade era esse intercâmbio com a espiritualidade, amando e sob a vontade de Deus. E alguns adivinhos indianos. Então isso já fora do cristianismo, para que a gente possa perceber que essa fenomenologia, que na verdade se resume a esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, e que se dá durante o sono físico de maneira mais intensa, independe da religião espírita, independe da religião cristã, uma vez que é faculdade do espírito. Bom, e aí aqui a última, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, porque amanhã a gente vai para a questão 403, são recordações dessa segunda vida, a que ainda há pouco aludimos. Então, estes sonhos são essas recordações. Então, os espíritos chamam aqui de segunda vida, mas eu prefiro usar o termo segundas experiências. São as experiências no plano material que temos na vigília, experiências na erraticidade como espíritos emancipados, porque vida é uma só. Eu desejo uma boa noite para vocês, agradeço a presença do Anderson, da Danúzia, da Fernanda, da Denise, do Carlos. Espero que vocês estejam gostando dessa temática. Nós ainda vamos continuar amanhã, a partir da questão 403, a falar sobre sono e sonhos, até a questão 413, quando então nós falaremos sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Tema muito interessante. Uma boa noite a todos e até amanhã.